Como ensinar uma criança a escrever o nome dela? Soletrando o nome. Mostre individualmente as letras do nome da criança. Antes de aprender a escrever o próprio nome, ela terá de compreender o papel das letras na constituição de uma palavra. Tente entretê-la, promovendo interações do tipo: está vendo a letra J? Ela é a primeira letra do seu nome. Aspas. Por exemplo, o seu nome, João, termina com a letra U. Mostre para mim onde está essa letra U. Aspas. Vá dizendo as letras enquanto escreve o nome. Dê o exemplo para o seu filho. Escreva bem devagar e saliente cada letra individualmente. Por exemplo, João. É assim que se escreve e soletra o seu nome. J-U-A-N-U. Peça-o para dizer as letras enquanto você escreve o nome dele. Escreva bem devagar, fazendo pausas entre cada letra, para que ele possa soletrá-las em voz alta. Seja paciente e não se preocupe se ele acabar misturando algumas letras no começo. Promova uma caça ao tesouro com as letras. Quando estiver se preparando para uma leitura ou já estiver lendo com o seu filho, diga a ele para encontrar as letras do nome dele. Ele logo entenderá isso como uma brincadeira ou um jogo e começará a se divertir enquanto aprende a sequência das letras em seu nome. Mantenha a simplicidade, fazendo perguntas como: olha, Natália, você consegue encontrar a letra N? E agora? Consegue achar a letra A? Aspas. Deixe a criança contornar as letras. Escreva o nome dela em letras grandes e bem legíveis. Em seguida, peça-a para que contorne cada uma delas usando o objeto de escrita favorito dela. Não se preocupe se os contornos saírem trêmulos no começo. Quando ela estiver mais preparada para um desafio ainda maior, escreva o nome dela em pontilhado e peça-a para conectar os pontos. Incentive a criança a copiar o nome. Pegue uma folha grande e escreva o nome dela em letras garrafais, lembrando-se de deixar um espaço logo abaixo. Peça, então, para que ela faça a cópia no espaço reservado, sabendo que pode contar com uma cola para consultar no caso de esquecer como se escreve uma das letras. Ela começará a construir mais confiança. Pergunte se ela quer escrever uma vez sozinha. Comece perguntando se ela quer tentar escrever apenas a primeira letra. Quando ela conseguir, passe para a segunda. E assim por diante. Pode ser que ela não consiga escrever da primeira vez que tentar. Todavia, não a force. Continue mostrando como faz e tente outra vez mais tarde, fazendo da escrita uma diversão. Dê muitas oportunidades para que a criança possa escrever o nome dela. Às vezes, ela pode se entediar ou ficar confusa quando alguém a pede para praticar a escrita do nome. Por isso, é importante criar contextos, como assinar cartões de aniversário e desenhos. O resultado será ela se sentindo muito importante enquanto se diverte. Mesmo que, a princípio, ela não consiga escrever o nome com perfeição, ela entenderá por que é tão importante aprender a escrevê-lo. Deixe-a praticar com diferentes itens. Lápis, canetinha e giz de cera são as escolhas mais tradicionais. Entretanto, algumas crianças reagirão melhor a outras alternativas. Não é difícil misturar um pouco de diversão com aprendizado. Portanto,
Experimente as seguintes alternativas: escrever no chão com giz colorido de quadro negro. Escrever com marcadores de quadro branco em janelas ou no próprio quadro. Criar letras com fios de espaguete cozido. Modelar letras com massinha. Não busque a perfeição quando estão aprendendo a escrever. As crianças costumam confundir a grafia de algumas letras, como B, D, I e F. Você também perceberá que seu filho acabará escrevendo letras maiúsculas onde não deveria. Contudo, o importante nesse momento de aprendizado não é escrever 100% como um adulto. É apenas despertar o hábito da escrita. Quanto mais praticar, mais próximo da grafia correta das letras ele chegará. Não se esqueça que ele ainda tem muito tempo para treinar. Principalmente quando entrar na escola. Experimente oferecer recompensas. Um pouco de motivação é sempre bem-vindo. Sobretudo quando a criança se encontra relutante em aprender. Diga, por exemplo, que ela ganhará um doce ou um passeio assim que tiver aprendido a escrever o nome inteiro. O passeio pode ser para a sorveteria ou para a seção de livros infantis e gibis da biblioteca. Por exemplo, as bibliotecas públicas permitem que crianças tenham carteirinhas, desde que o formulário de requisição seja preenchido pelos pais mediante a apresentação da documentação necessária e o pagamento de uma taxa simbólica. Não crie recompensas muito grandes e nem coloque muita ênfase nelas. As crianças podem acabar se desmotivando se perceberem que, apesar de todos os esforços, nunca conseguem ganhar a recompensa. Melhorando o desempenho da criança. Ensine a melhor forma de segurar o lápis. Algumas crianças têm dificuldade para escrever o nome simplesmente porque segurar o lápis ou o giz de cera é algo novo para elas. Caso esse seja o problema do seu filho, ensine-o a melhor maneira de segurá-los, que é entre o polegar, o dedo indicador e o dedo médio. Antes mesmo de começar a ensinar o seu filho a escrever o nome, deixe que ele brinque bastante de rabiscar e desenhar com o lápis. Dá-lo oportunidades de manusear o lápis é importante para o fortalecimento e o controle dos músculos relacionados à escrita. Ensine poucas letras por vez. Caso perceba que seu filho não consegue escrever o nome inteiro de uma vez só, não o pressione. Comece dando apenas 2 ou 3 letras para ele praticar. Principalmente se ele tiver um nome muito grande. Por exemplo, diga: certo, Maria. Vamos tentar escrever a primeira parte do seu nome. M-A-R. Lembra? Igual à praia. Aspas. Pratiquem em uma superfície inclinada. As crianças que estão começando a aprender a escrever também passam pela dificuldade de aprender a segurar o papel, que é algo bem desafiador. Caso não se lembre. Por isso, comece em uma mesa inclinada, como uma de desenho ou similar. Se preferir, prenda o papel em uma prancheta. Por exemplo, assim que a criança estiver mais acostumada a escrever o nome, passe-a para uma superfície plana.